Olá, na nossa videoaula de hoje, nós iremos compreender a titulação de um ácido fraco com uma base forte. Lembre-se que na videoaula passada, nós vimos o exemplo de um ácido forte com uma base forte. Então agora, vamos compreender o comportamento do pH na titulação de um ácido fraco com uma base forte. Eu estou usando a mesma quantidade, as mesmas concentrações do exemplo anterior, porém eu só mudei aqui o ácido, que agora é fraco, com a base forte. Então, eu quero que você, a partir de agora, analise o comportamento, desse pH em virtude desse ácido fraco com essa base forte. Tá? Os princípios são os mesmos, Só que agora a gente vai ter que olhar para cada momento para calcular o pH, o que está acontecendo. Então, nessa situação de um ácido fraco com uma base forte, nós vamos verificar o ponto de equivalência, a reação química que está acontecendo, ou seja, o volume que eu preciso para atingir o ponto de equivalência, apresentar a reação química e vamos calcular o pH antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência, após o ponto de equivalência e também antes de iniciar essa titulação, tudo aquilo que nós vimos. Mas aqui, nesse caso, eu vou perceber que quando eu for titular um ácido fraco com uma base forte, a gente vai verificar o pH, pelo excesso de H+ na solução. Ou seja, antes do ponto de equivalência, a gente verifica que o pH vai ser dado pela concentração de H+ que vai estar em excesso, que é referente ao ácido acético. No ponto de equivalência, aqui a gente já não vai poder usar aquela situação de dizer que o pH é 7, porque aqui nós vamos ter um sal que vai se formar e ele vai sofrer hidrólise, Então, o sal, ele tem um caráter ácido ou básico, vai depender de quem é esse sal formado, e ele vai reagir com a água. Então, eu já não posso falar que o pH vai ser 7, a gente vai ter que calcular e vamos ver que pH vai dar. 7 não é, porque agora aqui é um ácido fraco com uma base forte. E após o ponto de equivalência, a gente vai ter um excesso aí de base, porque nós já atingimos o ponto de equivalência, então o excesso de titulante, no caso aqui o excesso vai ser o hidróxido de sódio, então quem vai dar aí o valor do pH vai ser a concentração de hidroxila. Então a gente vai aqui começar os 4 momentos, aquilo que eu já expliquei anteriormente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a reação química, da titulação. No caso aqui é o ácido acético reagindo com o hidróxido de sódio. Então a reação química vai ser a formação do sal, que é o acetato de sódio, mais água, Note que aqui também a equação é 1 para 1, vai ser 1 mol de ácido reagindo com 1 mol de base, formando 1 mol de sal e 1 mol de água. Então a relação estequiométrica vai ser 1 para 1. Então vamos lá, o número de mols de ácido tem que ser igual ao número de mols de base. O que é número de mol? Nós vimos que é a molaridade vezes o volume. E número de mols de base vai ser a sua molaridade vezes o volume, tá? Então, substituindo aqui, qual é a molaridade do ácido? A molaridade do ácido é 0,02. Qual que é o volume que eu estou titulando? 50 ml, então vezes 50. Molaridade da base, 0,1. Qual que é o volume da base, que é o hidróxido de sódio? É o que eu quero saber, quanto que eu vou gastar para fazer a neutralização, Então, aqui a gente já vai saber que vai dar 10 ml, similar ao exemplo anterior. Só que agora, que nem eu falei, eu estou com um ácido fraco e uma base forte. Então, o ponto de equivalência, para essa titulação de um ácido fraco com uma base forte, então vai ser 10 ml, que é o nosso volume do ponto de equivalência. Então, a gente vai ter que calcular o pH, antes de iniciar. Vamos calcular o pH antes do ponto de equivalência. Vamos calcular o pH no ponto de equivalência e vamos calcular o pH após o ponto de equivalência. Então, são essas 4 situações
que nós precisamos calcular e analisar o valor desse pH, ok? Da mesma forma que fizemos na videoaula de ácido forte com a base forte. Tá? Eu coloquei aqui o mesmo, deixei a mesma concentração e o mesmo volume para vocês verificar o que acontece. Só que, por se tratar de um ácido fraco com a base forte, muda aqui a maneira de calcular, tá? Mas calcular o número de mols, a proporção é a mesma para vocês facilitar o entendimento, para que você consiga perceber que o processo é o mesmo, só algumas coisas a mais que eu preciso me atentar, ok? Então, após que você já sabe que o volume de equivalência é 10 ml, então agora eu sou capaz de calcular o pH antes de começar a minha titulação, né? Ou seja, eu tenho lá minha bureta contendo quem é o titulante? NaOH, né? 0,1 molar. No meu Erlenmeyer eu tenho aí os 50 ml agora de ácido acético, né? O ácido acético de concentração 0,02 molar. E aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, se eu ainda não abri a torneirinha da minha bureta, eu quero saber o pH aqui dentro do meu Erlenmeyer, né? O pH aqui dentro. Qual é o valor desse pH? Então agora eu preciso saber que nesse Erlenmeyer eu tenho ácido acético. Tenho ácido acético que se dissocia em quê? Se dissocia em H+, mais íons acetato, né? Íons acetato. Então, esse sistema aqui de dissociação, ele está em equilíbrio, né? Onde eu tenho maior formação aqui do ácido, né? Porque ele se dissocia muito pouco por ser um ácido fraco, aquilo que nós já vimos em equilíbrio químico. Então, nesse sentido, eu já sei que a concentração desse ácido é 0,02. Então, se a concentração dele é 0,02, por ser um ácido fraco, eu não posso dizer que a concentração de H+ vai ser igual à concentração do ácido, porque agora estou diante de uma solução que o ácido é um ácido fraco, por isso que ele deu a constante de acidez, que é através dela que eu vou descobrir a concentração de H+ nesse meio, né, nesse Erlenmeyer. Então eu já sei que aqui vai ser X, né, aquilo que nós falamos, aqui também X, né, que só tem um H+ e um íon acetato, e aqui menos X, que é a quantidade que está sendo ionizado, ok? E aí então eu tenho que recorrer a quem? A equação de equilíbrio químico, que é Ka, eu vou montar a equação de equilíbrio químico, que é a concentração de H+ vezes a concentração de íon acetato dividido pela concentração de ácido acético, né? Aquilo que nós já aprendemos. Agora eu vou fazer uso aqui da equação de equilíbrio químico. O valor de K ele deu, que está aqui 1,8 vezes 10 a menos 5, então agora eu vou substituir 1,8 vezes 10 a menos 5 tem que ser igual ao quê? X, qual é a concentração de H+? X. Qual é a concentração de acetato? Também é X. Então, X vezes X, X ao quadrado, né? X ao quadrado. Dividido, qual é a concentração do ácido acético? 0,02 menos X. 0,02 menos X, né? Aí nós vimos que a gente vai cair na equação de segundo grau. Mas eu ensinei para vocês lá em equilíbrio químico que basta eu fazer uma pergunta aqui, né? Como eu estou falando de um ácido, né? Então, estou diante desse ácido, eu vou fazer o seguinte questionamento, né? A concentração desse ácido, que é o ácido acético, é maior ou igual a 1000 vezes a sua constante de acidez? Se isso for verdade, eu vou desconsiderar esse menos x que está aqui embaixo, tá? Ah, professor, eu quero resolver Bhaskara. Pode resolver, né? Só que aqui a gente está fazendo esse questionamento para sair da equação de segundo grau e resolver muito mais rápido, tá? Porque se isso aqui for verdade, eu vou ter um erro menor que 5%. Então é válido para nós, não vai ser significativo eu desconsiderar aqui esse menos x quando isso for verdade. Se não for verdade, eu tenho que resolver a equação de segundo grau. Então aqui
se eu tenho a concentração do ácido é 0,02, será que isso aqui é maior? Quando eu multiplico 1000 vezes o Ka, vai dar 0,018. Isso aqui é maior? É, isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, então eu posso excluir esse menos x. Então aqui eu saio facilmente que vai dar x ao quadrado. Quando eu multiplicar 0,02 por 1,8, vai dar aqui 3,6 vezes 10 a menos 7. Quando eu tiro a raiz, vai dar 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O que é esse x? X é igual a quem? É a concentração de H+. Concentração de H+, que é justamente aqui o valor de x é a concentração de H+, que eu acabei de encontrar. Então, o que eu faço com essa concentração de H+? Eu calculo o pH. Então, pH é igual ao menos log da concentração de H+. Né? Então, pH vai ser igual ao menos log de 6,0 vezes 10 a menos 4. pH vai dar igual a quanto? 3,22. Então, antes de começar a minha titulação, eu verifiquei que o pH que está aqui, né, nessa solução de 50 ml de ácido acético, o pH aqui é 3,22, tá? Então, para fazer isso, eu preciso recorrer à equação de equilíbrio químico, porque agora nós estamos diante de um ácido fraco, né? Se ele fosse um ácido forte, que foi o exemplo anterior, rapidamente você resolveria. Nesse caso aqui, ele foi mais trabalhoso, porque eu tenho que considerar o equilíbrio químico desse ácido fraco, ok? Então, calculamos aí o pH no primeiro momento, que foi antes de iniciar a titulação. Agora, a gente vai calcular o pH para o segundo momento, né? Deixa eu voltar aqui, que é o segundo momento. Então, o segundo momento, vamos considerar o volume de titulante idêntico ao anterior lá que nós fizemos, né? Vamos supor que a gente vai adicionar uma quantidade aqui de 3 ml. 3 ml de titulante. De quem é o titulante? NaOH 0,1 molar, tá? Ah, professor, eu quero colocar 5. Pode colocar, você só não pode colocar um volume igual o volume de neutralização, porque aí você vai estar no ponto de equivalência, tá? Então aqui eu coloquei 3 para vocês verificar e conseguir comparar com a titulação da videoaula anterior, né, que foi um ácido forte com uma base forte. Então, quando a gente monta o sisteminha, vamos montar aqui sempre para olhar para o nosso sisteminha, eu vou ter aqui os 50 ml, né, de novo, de ácido acético, de concentração 0,2 molar, e o meu titulante é o NaOH 0,1 molar, né, 0,1 molar. Quando eu adiciono, então, aqui esses 3 ml, eu tenho que me perguntar quantos mols eu adicionei. Eu adicionei quantos mols de NaOH. Como que eu calculo? É a molaridade vezes o volume. Então, o número de mols de NaOH vai ser igual a quanto? Sua molaridade é 0,1. Qual é o volume? 3 ml é 3 vezes 3 a 10 a menos 3 litros, né? Então, o número de mols de NaOH vai ser igual a quanto? Vai ser 0,0003 mol. Ah, e quantos mols eu tenho aqui no Erlenmeyer de ácido acético? Faço a mesma coisa. O número de mols aqui vai ser o quê? Molaridade vezes o volume desse ácido. Então, o número de mols aqui vai ser 0,02. Qual é o volume? Em litros, 0,05. O número de mols vai ser quanto? 0,001 mol. Então, eu já percebo que antes do ponto de equivalência, eu adicionei uma quantidade menor do que é o necessário para neutralizar. Então, eu já percebo que eu vou ter um excesso aqui, né, de ácido acético. Porém, não é somente isso que eu vou levar em consideração. Então, eu vou recorrer aqui, olhando para a equação da reação química, e perceber que aqui tem mais um ponto que eu tenho que levar em consideração, que é a formação do sal. Então, na hora que forma esse sal,
eu vou perceber que ele, que é o ácido, né, o acetato de sódio, ele vai sofrer hidrólise. Então, aqui, inicialmente, eu tinha aqui de ácido 0,001 mol. Antes de começar a titular, eu tinha essa situação. Quando eu adicionei, né? Quanto que eu adicionei? 3 ml de base. Quando eu adicionei 3 ml de base, eu adicionei 0,0003 mol. Então, ele vai reagir com quantos de ácido? A mesma proporção, porque é 1 para 1. Então, ele vai consumir aqui desse ácido 0,0003. Como eu tenho 0,001, qual vai ser a quantidade de mols de ácido que vai sobrar? Só subtrair. Vai sobrar 0,0007 mol, certo? E vai formar quanto de sal? Vai formar a mesma proporção, 0,003. E de água, 0,0003. Então, agora eu tenho que levar em consideração aqui a formação do sal com a formação, com a quantidade, né, de ácido que está em excesso. Então, eu tenho que verificar agora a concentração justamente desse sal, né? Olha só, esse sal eu tenho que verificar a sua concentração no volume total. Qual que é o volume total? O volume total aqui, ó, né? O volume total é 50 mais 3 que eu adicionei, 53 ml. Então, a concentração dessa quantidade de mols de sal que formou, basta eu fazer a divisão desse mol, dessa quantidade de mol, pelo volume total, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para calcular a concentração de ácido acético, a quantidade de mols que está em excesso pelo volume total. Por que isso, pessoal? Porque esse sal aqui, ele vai sofrer hidrólise, ele sofre hidrólise. Então, eu tenho que considerar que o pH, além de ser dado pelo ácido que sobrou, também vai ser dado pela hidrólise desse sal. O que é a hidrólise? Nós vimos que esse sal ele vai reagir com a água. Quem que vai reagir com a água? A base conjugada, né, do ácido, que seria o íon acetato, vai reagir com molécula de água. Quando eu tenho aqui um ácido fraco com uma base forte, a gente vai ter um sistema que eu vou chamar, considerando então que o pH vai ser dado pelo esse ácido que está em excesso, né? Justamente com esse sal que vai sofrer hidrólise, eu vou chamar que eu tenho um sistema tampão. Né? Esse sistema tampão a gente vai ver depois. Então quer dizer que aqui ocorre um tampão que eu posso usar uma equação, que é a equação de Henderson, para calcular esse pH, que a gente vai ver na aula quando for falar de tampão. Então vamos aprender aqui como que eu calculo então esse pH usando a equação aí de equilíbrio químico. Então eu vou primeiro calcular a concentração, né, do ácido, que vai ser a quantidade de mols, que é 0,0007, que está em excesso, dividido pelo volume total, que é 0,053. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1,32 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Vou fazer a mesma coisa para calcular a concentração do sal, tá? Então, vou colocar aqui CH3COO-. Por que você não está colocando o sódio? Porque isso aqui, pessoal, que é o íon acetato, é ele que reage com a água. Então, basta eu colocar assim, que eu já sei que isso aqui vem do sal, tá? E aí, eu só preciso saber a concentração dele, que vai ser 0,0003 dividido pelo volume total, que é 0,053. Isso aqui dá quanto? Ele vai dar 5, vou colocar aqui meio, 5,66 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ficou aqui meio apertadinho, mas coube, tá? Então, agora eu vou jogar na equação de equilíbrio químico. Qual é a equação de equilíbrio químico? Vamos pôr aqui, ó. A gente viu que constante de acidez vai ser a concentração de quem que eu vou fazer?
do ácido acético, né? Usando como ele que está em excesso, é justamente a equação de equilíbrio químico dele, né? Ele dissociando o que a gente fez no primeiro momento. Então, só vou usar aqui a mesma equação, que vai ser concentração do íon acetato vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do ácido acético. Agora eu vou substituir. Qual é o valor do Ka? O valor do Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Né? 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí, qual é a concentração de íons acetato? Tá aqui, ó, o íon acetato é o sal. É o sal que agora ele faz parte aqui porque ele foi formado e ele vai sofrer hidrólise, então eu tenho que considerar ele aqui dentro da equação de equilíbrio químico. Que vai ser quanto? Vai ser 5,66 vezes 10 a menos 3. Concentração de H+, é o que eu vou querer descobrir para me calcular o pH. Dividido pela concentração do ácido. Qual é a concentração do ácido? A gente calculou. Então, era o excesso pelo volume total, 1,32. Então, vai ser 1,32 vezes 10 a menos 2. Quando eu resolvo aqui esse cálculo, a concentração de H+ vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Agora, o que eu faço com isso? Calculo o valor do pH, que é o que ele quer, né? O pH. Então, note que eu precisei fazer tudo isso porque eu estou diante de um ácido fraco com uma base forte. Então, eu tenho que considerar o excesso de H+, e também a hidrólise do sal. Então, eu jogo na equação de equilíbrio químico. Agora, aqui eu encontro a concentração de H+, permitindo, então, que eu calcule o valor de pH. Então, o que é o pH? pH é simplesmente, então, eu pegar o menos log da concentração de H+, né? Concentração de H+. Então, pH vai ser igual ao menos log de 4,2 vezes 10 a menos 5. pH vai ser igual a 4,38. Olha lá, 4,38. Então, aqui o pH, ele deu ácido ainda, porque ainda não chegamos no ponto de equivalência. Tá? Somente depois do ponto de equivalência que a gente vai perceber, ou no ponto de equivalência, que agora vai ser o próximo, você vai entender por que o caráter da solução vai ser básica, porque vem da hidrólise desse sal. Tá? Então, aqui a gente faz todo esse processo para poder calcular esta concentração, calcular a concentração e depois o pH. A gente vai calcular o pH no ponto de equivalência. Então, novamente, né, eu vou analisar aqui um volume de 10 ml, que a gente já viu que o volume do ponto de equivalência, é igual a 10 ml, né? E aí 10 ml de quê? De NaOH, 0,1 molar. Aí a gente quer saber, quando eu adiciono 10 ml, estou adicionando 0,001 mol de base. Nós vimos, né, que na nossa titulação, ó, lá na nossa titulação, aqui o NOH, que é o nosso titulante, 0,1 molar, aqui nós temos no nosso Erlenmeyer 50 ml de ácido acético, que nós já calculamos quantos mols tem aqui dentro, né, nessa concentração de 0,2 molar. Nós vimos que aqui dentro tem quantos mols? Tem 0,001 mol, que é justamente a quantidade, né, que eu coloquei no ponto de equivalência de base para neutralizar toda essa mesma quantidade de ácido. Então, a gente viu que a reação é 1 para 1, então o ácido acético, né? O ácido acético reagindo com NaOH, formando o nosso sal e água, né? A gente já sabe que é 1 para 1, mas vamos repetir aqui, né? Para não ter dúvida. Então, nós tínhamos aqui 0,001 antes de titular, né? E quando eu adicionei 0,001 mol de base, ele consome 0,001
de ácido. Então, vai consumir todo o ácido, também toda a base já não vai mais existir. Está neutralizado, porém vai formar 0,001 e vai formar 0,001 de água. Porém, eu preciso saber qual é a concentração desse sal formado no volume de quanto? Eu tinha 50 ml e adicionei 10 no volume de 60 ml. Então, o volume total aqui agora é 60 ml. Então, agora eu tenho que me preocupar que esse sal vai sofrer hidrólise. Então, se ele sofre hidrólise, eu preciso calcular a sua concentração. Qual é a concentração do sal? Vai ser 0,001 mol dividido pelo volume total, que é 0,06 litro, né, que é 60 ml. Então, a concentração desse sal vai dar quanto quando eu divido isso? Vai dar, deixa eu ver aqui que eu já fiz para facilitar o nossos cálculos e mais rápido. Vai ser justamente 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, eu calculei aqui a concentração do sal. Então, o pH no ponto de equivalência vai ser dado pela hidrólise deste sal. Então, agora eu preciso montar a equação de hidrólise, tá? A equação de hidrólise. Então, esse sal, pessoal, que é o íon, o acetato de sódio, né, ó, ele se dissolve gerando o acetato, o íon acetato mais sódio mais. Se eu já sei a concentração dele, que eu calculei a concentração dele na solução total, então eu tenho quanto aqui? A concentração desse sal é 1,67 vezes 10 a menos 2. Qual é a concentração de íon acetato? 1,67 vezes 10 a menos 2. Concentração de sódio, 1,67 vezes 10 a menos 2, aquilo que nós já vimos, né? Então, agora, esse íon acetato é que vai reagir com a água. Eu já sei a concentração dele. Então, eu monto a equação de hidrólise. Então, a equação de hidrólise é pegar o íon acetato e reagir ele com a molécula de água. Então, agora eu vou ter um equilíbrio químico em que eu vou formar só que nesse caso, né, a setinha está deslocada, né, então muito para cá, ó, né, na formação do ácido acético, né, forma o ácido acético mais OH-. Note, ó, que eu tenho aumento da concentração de OH-, por isso que esse sal tem caráter básico, né? Então, eu sei a concentração do sal eu calculei, né? Então, ele dissociou, vai ser a mesma concentração do acetato, que vai reagir com a molécula de água, que vai ser quanto? Vai ser 1,67 vezes 10 a menos 2. Qual é a concentração de ácido que vai formar? Não sei. Concentração de hidroxila também não sei, chamo de X e aqui menos X, olha lá. Agora eu vou recorrer ao quê? A equação de equilíbrio químico para essa reação de hidrólise, né? Então agora eu vou ter que montar essa equação. Para a equação de hidrólise, eu vou ter então aqui que a constante de hidrólise vai ser igual, né, a concentração de CH3 COOH, que vai ser o ácido, vezes a concentração de hidroxila, dividido pela concentração do íon acetato. Tá? Essa aqui é a equação de equilíbrio químico da reação de hidrólise, né? O que eu coloquei anteriormente. Então, eu tenho que ter o valor da constante de hidrólise. Como que eu calculo a constante de hidrólise? É o Kw dividido pelo valor de Ka. Ele já deu para nós, né? Então, o Kw a gente sabe que é 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto que isso dá? Vai dar 5,56 vezes 10 a menos 10. Tá? Esse é o valor que vai dar do KH. Bom,
Quanto que forma de ácido? X. Quanto que forma de hidroxila? X. E quanto que tem do acetato? Ele veio do sal. É o valor da concentração desse sal menos X, né? Então eu já sei que, usando aquela regrinha, eu vou desconsiderar o mesmo, o menos X. Então eu posso fazer direto, né? Eu já sei que ficaria aqui, né? Vamos preencher para depois não saber de onde que veio, né? Então o KH eu calculei, né? Tá aqui 5,56. Eu vou substituir. Então 5,56 vezes 10 a menos 10 vai ser igual a quanto? Qual é a concentração de íon acetato? É X. Então eu coloco X. Qual é a concentração da concentração de hidroxila? Também é X. Então x vezes x vai dar o quê? X ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar o quê? 1,67 vezes 10 a menos 2 menos x, tá? Menos x. Só que aí eu falei, olha, como a concentração, né, no caso aqui do sal, se ele for maior ou igual a 1000 vezes o KH, qual é a concentração do sal? 1,67 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é maior ou igual, quando eu multiplico 1000 vezes o valor da constante de hidrose, ele vai dar aqui, ó, ele vai dar 5,56 vezes 10 a menos 7. Esse valor aqui é maior que esse? É. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu posso desconsiderar esse x. Então, eu saio da equação de segundo grau. Resolvendo o x ao quadrado aqui, né? Multiplicando 167 vezes 5,56 vai dar aqui 9, vou colocar aqui 9,28 vezes 10 a menos 12. A raiz vai dar o quê? 3,05 vezes 10 a menos 6, o quê? Mol por litro. Quem é esse X? É a concentração de OH-. Concentração de OH-. O que eu faço com essa concentração de OH-? Calculo o pOH, que é o quê? Menos log de 3,05 vezes 10 a menos 6. pOH vai dar quanto? Vai dar 5,52. Mas ele quer o quê? O pH. Como que eu calculo o pH? pH vai ser, então, 14 menos 5,52. Então, pH vai dar quanto? Vai dar 8,48. Então, note que no ponto de equivalência, o pH é básico. Por quê? Porque é dado pela hidrólise do sal. Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Eu já não posso dizer que o pH é 7. Tá? E aí, a gente vai para o último momento, que é um excesso de titulante. Então, eu passei do ponto de equivalência. Então, aqui vamos usar como exemplo um volume igual a 10,5 ml de NaOH01 molar. Estou adicionando, né, um volume maior do que o volume do ponto de equivalência. Né? O volume do ponto de equivalência foi 10, então eu estou adicionando aqui, ó, meio ml a mais, para me verificar o pH. Então, nesse caso, o pH vai ser dado por esse excesso de base, né? Que todo o ácido já foi consumido. Então, eu tenho que saber quanto que está em excesso e calcular a concentração desta base, tá? Então, para fazer isso, então a gente primeiramente tem que olhar aqui, né? Que ao adicionar essa quantidade, quantos mols de NaOH eu adicionei? Aquilo novamente, que a gente está sempre repetindo, é a molaridade vezes o volume. Então, o número de mols de NaOH que eu adicionei é a sua molaridade vezes o volume que eu adicionei. Esse volume aqui vai ser o quê? 10 vezes, né, a sua molaridade, né? Que em litros, esse 10,5 é a mesma coisa que 10,5 vezes 10 a menos 3 em litros, né? Então, o número de mols de NaOH vai dar quanto? Vai dar 0,00105 mol. Então, é isso que eu estou adicionando. Então, eu já sei que lá na minha bureta, vamos desenhar de novo, se não lembra, né? Ó, NaOH, 0,1 molar,
Então, aqui no meu Erlenmeyer, eu tenho 50 ml do ácido acético, né? Ó, vamos sempre colocar para não se perder, né? Então, a gente já sabe que aqui dentro, ó, a gente calculou, tem 0,001 mol, né? Então, olha só, eu estou colocando, ó, um excesso, ó, ele vai consumir, né, essa quantidade vai sobrar aqui, ó, NOH. Então, quanto que sobra? Então, eu calculo esse excesso, né? O excesso que vai sobrar vai ser justamente 0,00105 menos 0,001. Só que cuidado, hein, pessoal? Aqui eu estou fazendo direto, porque a equação a gente já viu, é 1 para 1. Se não for 1 para 1, eu tenho que fazer regrinha de 3 através da equação. Então, se eu tenho aqui 0,01, ele vai consumir 0,01 de base. Então, sobra o quê? Um menos o outro, eu vou ver o quanto que vai sobrar. Agora, se fosse 2 para 1, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para ver quanto que ele vai consumir, né? Se é o dobro ou é a metade, e aí eu calculo o excesso, tá? Então, aqui, quando eu subtraio, vai dar aqui 0,005 mol, né? Tá meio ruimzinho aqui, né, o meu lápis aqui, 0,5 mol. Pronto. Então, agora eu calculo qual é a concentração de NOH que está em excesso. Vai ser 0,00005 dividido pelo volume total. Qual é o volume total? Eu tinha aqui 50, adicionei mais 10,5, 605, 0,0605, né, em litros. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8,26 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso aqui é o quê? A quantidade de hidroxila, né? Então, eu calculo o quê? Calculo pOH. Então, pOH é igual ao menos log de 8,26 vezes 10 a menos 4. Então, pOH vai dar quanto? Vai dar 3,08. Só que ele não pediu pOH, ele pediu pH. A gente está falando de pH. Então, pH vai ser o quê? 14 menos 3,08. pH vai ser igual a quanto? A 10,92. Lá, extremamente básico, né? Então, esse é o valor. Aí você poderia perguntar assim, ah, tá, mas não formou o sal que sofre hidrólise? Formou. Eu poderia considerar a hidrólise do sal? Poderia, só que a diferença vai ser tão pequena, porque a concentração de base é muito maior, que eu posso ignorar. Então, aqui, para a gente estar finalizando, ó, só para mostrar aqui como que seria a curva, né, de um ácido fraco com uma base forte. Ó. Aqui não é, tá, do ácido acético com o hidróxido de sódio, é um outro ácido fraco, só para mostrar aqui, olha como que mudou a inflexão aqui. Ó. Na curva analítica, quando a gente tinha um ácido forte com base forte, essa inflexão aqui era muito bem mais visível, né? E era muito mais fácil a gente verificar ali esse ponto de inflexão e escolher lá o nosso indicador. Então aqui, ó, já começa a ter uma inflexão, esse ponto de inflexão ele já vai dificultar um pouco a escolha aí dos indicadores. Então, quando é um ácido fraco com a base forte, isso vai acontecer também quando for uma base fraca com ácido forte, a gente vai ter aqui a mudança dessa inflexão, ó. Então, aqui ele vai começar a diminuir dependendo, né, de quem é o ácido, como também da concentração, que eu já vou explicar aqui nesses gráficos ao lado. Então, você pode perceber aqui, ó, que nesse caso aqui é o ponto de equivalência, então eu poderia escolher aqui qual o indicador, de acordo com a tabela de indicadores, seria o ideal para trabalhar aqui, né, com esse ácido fraco e essa base forte. Ó. Então aqui, ó, na região abaixo do ponto de equivalência, eu tenho a região de tamponamento, que é o que a gente vai falar nas aulas posteriores, tá? E após o ponto de equivalência, tem um excesso de hidroxila. Então aqui, ó, o excesso de hidroxila é que vai ditar o valor do pH. Então abaixo aqui, ó, eu tenho que verificar que se é uma região de tamponamento, o pH vai ser dado justamente pelo excesso de ácido, que é o ácido fraco, mas também da hidrólise do nosso sal, tá? Então aqui, ó, nesse gráfico, para vocês entenderem, olha o que acontece com a inflexão da curva,
né? Quando eu quero escolher os indicadores, ó, quando eu tenho um ácido forte, essa primeira curva aqui, deixa eu colocar em vermelho, ó, então essa primeira curva aqui, ó, vou riscar ela, ó, vermelho, ó, quando é um ácido forte, ó, onde ela termina, né, ó, a inflexão da curva aqui, ó, quando eu tenho um ácido forte com a base forte, olha, ó, a inflexão como ela é bem, né, nítida aqui, ó. Então eu tenho 3 indicadores aqui, ó, que eu posso usar para fazer a titulação, que esteja mais próxima aí do meu ponto de equivalência, né, do meu pH do próximo aí, que vai ser o pH do ponto de equivalência. Então aí, ó, a fenolftaleína, o bromotimol, né, o bromocresol, os 3 eu posso utilizar aqui, ó, para fazer a titulação. Mas note-se que agora eu estou pegando aqui, ó, se eu estou dando Ka, ó, essas outras curvas, é porque eu estou agora trabalhando com ácido fraco e uma base forte. Olha o que aconteceu, ó. Esses outros ácidos, ó, cada um tem um valor da constante de acidez. Então, esse ácido aqui, ó, ele é mais forte do que esse, né? Esse aqui é mais forte que esse é mais forte que esse, que é 10 a menos 8. Então, esse aqui é o mais fraco entre esses ácidos fracos. Então, note que à medida que eu vou diminuindo a acidez, olha o que vai acontecendo com a inflexão da curva. Ó. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, esse aqui só para ver, ó. Esse aqui, ó, ele é um ácido fraco, ó, com uma base forte, ó. Olha a inflexão da curva como diminuiu, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho apenas um indicador, ó. Então, eu já diminuí as possibilidades de usar um indicador. Eu não posso escolher qualquer indicador, eu tenho que escolher aqui, ó, o fenolftaleína, que é o indicado para eu trabalhar aqui, justamente nessa inflexão, quando eu tenho um ácido cujo Ka é 10 a menos 6, ó. À medida que esse ácido vai sendo mais fraco ainda, ó, 10 a menos 8, ó, vai diminuindo ainda, ó, já vai me dificultando, ó. Ó esse ácido aqui, ó, né? Agora vamos mudar a cor, ó. Esse aqui, ó, piorou. Vamos mudar aqui, ó, a inflexão da curva dele aqui, ó. Nem consigo trabalhar com um indicador, ó. Então, eu não consigo ter um indicador para trabalhar ele aqui, tá, né? Então, assim, à medida que eu vou trabalhando um ácido fraco, quando mais fraco ele for, com o ácido forte vai diminuindo essa inflexão, tá? E aqui embaixo é para mostrar o seguinte, ó, que quando eu tenho aqui, ó, essa eu vou colocar de vermelho, ó, tá? Esse vermelho aqui, ó, vamos olhar essa curva aqui, ó, o que ele está querendo me dizer, ó, ele vai, a inflexão, ó, então eu tenho a inflexão dela, ó, inflexão aqui eu tenho 2 indicadores, ó, né, ó, 2 indicadores. Então, quem é A? A é um ácido, né, um ácido e cujas concentrações são iguais. Então aqui ele já está analisando, né, que aqui eu estou um ácido fraco com base forte, mas aqui eu estou analisando é o ácido acético, né, com a base, o ácido fraco com a base forte, mas nas mesmas concentrações, ó, né, na mesma concentração. Então, ó, se ele estiver na mesma concentração, ó, a inflexão da curva. Então aqui eu consigo ver que 2 indicadores eu consigo utilizar. Agora, o que acontece se eu mudar a concentração deles, né? Ou seja, se eu fazer uma diluição, se eu diminuir a concentração, ó o que acontece com a curva, ela diminui. Então, eu já percebo que isso vai diminuindo essa inflexão da curva, vai restringindo também a escolha do indicador. Então, quanto mais diluído for, né, as soluções de titulação, menor vai ser essa curva. Então, eu também tenho que pensar aí na hora de preparar minha titulação na concentração dessas soluções, tá? Então é isso, a aula de hoje foi para você compreender aí a titulação de um ácido fraco com a base forte, né? Pensando nesses 4 momentos que eu calculo o pH. Então fica aí a dica de refazer, né? Esses cálculos e vai mudando aí o valor da adição do titulante, você vai vendo, né? Para praticar aí como calcular esse pH. Então, na próxima videoaula, a gente vai ver aí um ácido forte, né, com a base fraca e verificar o comportamento, né? Vai ser o mesmo processo que eu fiz hoje, só que agora só tem que ver quem é a base fraca e quem que é o ácido forte e fazer o cálculo desses 4 momentos. Até a próxima.